Olá, gente, bom dia. Hoje é a nossa aula de revisão de produção textual e de ciência, certo? Por que eu coloquei produção textual ao invés de português? Porque português normalmente tem muita gramática, certo? Então, nas duas vezes que a gente já estudou, a gente estudou muita gramática. Então, hoje a gente vai fazer um pequeno estudo sobre texto, certo? Vamos lá, começar. Bom, gente, para a gente estudar um pouco sobre textos, produção textuais e resumos, o que é que eu trouxe para vocês? Separei alguns livrinhos para a gente poder ler, debater e falar o que foi que entendeu, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler aqui, vocês vão dizer o que é que vocês entenderam, certo? E a gente vai debater junto sobre os resumos e as produções textuais. Até o final dessa aula, eu quero que vocês interajam comigo, mesmo vocês estando em casa, eu até posso escutar, viu, o que vocês estão falando, tudo bem? Vamos lá, começar. Eu escolhi 2 livrinhos para a gente poder debater melhor, certo? Que é O Corvo que Quis Imitar a Águia, O Rato do Campo e O Rato da Cidade, certo? Então, essas duas historinhas são as historinhas que a gente vai debater. Vamos lá falar primeiro O Corvo que Quis Imitar a Águia. Eu vou ler, vocês escutam e prestem bem atenção, certo? Corvo que quis imitar a águia. Pousado no galho de uma árvore, o corvo admirou-se ao ver a águia pegar um cordeiro com as garras e erguê-lo com facilidade ao chão. Virando a página. Com os olhos atentos, imitando a águia, o corvo escolheu dentre eles um cordeiro bem gordinho, imaginando o banquete que faria dali a pouco. Não esperou muito e voou baixo, indo direto para a vítima escolhida. Antes de agarrá-lo, o corvo disse: "Você é um cordeiro magnífico, gordo e bonito. Será uma ótima refeição." Dizendo essas palavras, lançou-se sobre o pobre animal, que começou a berrar desesperadamente. Mas o corvo quis imitar a águia elevando o cordeiro do chão, sem pensar que poderia ter dificuldades para isso. Por exemplo, o corvo não imaginava que o cordeiro fosse tão pesado. Com certeza, a águia tinha mais força e garras maiores para erguê-lo. Olha, a fotinha do corvo. E também as patas do corvo eram mais curtas e finas. Por isso, devido à lã espessa e enrolada, o cordeiro não pôde ser agarrado. Mas além de o corvo não poder erguê-lo do chão, ainda ficou preso na lã. O cordeiro, assustado, berrou mais alto ainda. O pastor veio socorrer o cordeiro e ficou surpreso ao ver o corvo enroscado na lã. Retirou o corvo e prendeu numa gaiola. O pastor levou o corvo para que seus filhos brincassem com ele e ficou preso por muito tempo. Assim, o corvo teve tempo para meditar sobre as consequências de querer imitar os outros animais sem ter as mesmas condições que eles. Olha, o corvo preso na gaiola, tão pensante. Certo? Agora eu quero que vocês me digam o que foi que vocês entenderam da história.
certo? Pronto. Gente, o que acontece nessa história é sobre um corvo que queria imitar uma águia, ou seja, ele queria ser ela. Então, quando ele aproveitou que ele estava com muita fome e ele vendo a águia caçar, o que foi que aconteceu? Ele tentou virar a águia. Ele tentou pegar um cordeiro para também comer, certo? Mas quando ele chegou perto desse cordeiro, ele observou que ele não tinha a agilidade que a águia tinha. Por quê? Porque a águia era mais forte do que o corvo. Ela tinha garras maiores do que a do corvo. Então ela poderia erguer o cordeiro com toda a facilidade do mundo, certo? No decorrer da história, o que é que acontece? Quando ele não consegue pegar o cordeiro, ele se enrosca na lã do cordeiro. E quem encontra ele? O pastor. O que é que o pastor faz com ele quando encontra? Ele tira ele de dentro da lã que ele estava enroscado, prende ele numa gaiola e deixa em casa para os seus filhos brincarem. Aí no final da história, o que é que acontece? O corvo, ele se arrepende de ter tentado imitar a águia e querer ser do jeito dela, sendo que ele sabe que ele tem o seu jeito próprio. E é assim a gente às vezes, certo? A gente quer tanto imitar uma pessoa que quando dá errado, o que a gente faz? A gente se arrepende. Então, gente, a gente tem que observar que cada um tem seu brilho próprio. Ou seja, não é porque eu estou tentando fazer isso e fulano já conseguiu que eu tenho que conseguir rápido. Não, a gente tem que ir devagarzinho. Porque quando a gente for devagarzinho, a gente vai conseguir um dia, certo? Só que aqui o que foi que aconteceu? O corvo, ele queria ser alguém que ele não era. E no final ele acabou se dando mal, não foi? Pronto. Vamos passar para a segunda história. O rato do campo e o rato da cidade. Olha. Vamos lá começar. Prestem atenção para a gente também debater essa história. O rato do campo e o rato da cidade. Um dia, o rato do campo mandou uma carta para seu compadre, o rato da cidade, convidando-o para ir visitá-lo. Ao chegar, o rato da cidade foi recebido com abraços calorosos, mas estranhou a comida de cereais que nunca havia experimentado. No meio da conversa, que ia animada, o rato da cidade disse: "Meu amigo, esta é a comida que servem por aqui?" E o rato do campo procurou se desculpar pela simplicidade. "Não temos tanta comida quanto na cidade, mas vivemos em paz e felizes." O compadre convidou o amigo do campo a fazer uma visita à sua casa, na cidade, para ver quantas maravilhas estava perdendo ali no campo. O rato do campo não pôde deixar de aceitar a gentil oferta do compadre. E, na semana seguinte, pegaram o primeiro trem de carga que passou. Ao sair da estação, entraram logo na mansão do compadre. O rato do campo ficou impressionado com o luxo e a beleza do jardim. "Nossa, esta casa é mesmo um palácio. Nunca tinha visto coisa igual na vida, compadre", exclamou o rato do campo. "Espere só para ver por dentro. Mas fale baixo, não podemos chamar a atenção dos donos da casa", pediu o rato da cidade. O rato do campo não entendeu os cuidados do compadre.
mas esqueceu logo isso, quando viu o que havia sobre a mesa da cozinha. Eram bolos, queijos, presuntos, doces de mel e várias qualidades de carne. Quando o rato do campo quis atacar, o rato da cidade falou: "Espere, meu amigo, ainda não é a nossa vez. Os donos chegarão logo e só depois é que faremos a festa." Então, os donos chegaram e com eles 2 enormes gatos, que não pareciam muito amistosos. O rato do campo ficou muito assustado. Finalmente, o rato da cidade disse que poderiam comer. Subiram na mesa e pegaram alguns queijos. Só que os gatos estavam perto e... Olha. Foi uma correria daquelas. O rato da cidade, que era gordo, quase foi pego pelos gatos. O rato do campo conseguiu fugir rapidinho. Quando eles estavam a salvo, o rato do campo disse: "Prefiro o sossego e a pobreza do campo do que ficar sujeito a morrer na boca do gato toda vez que quiser um pedaço de queijo." O rato do campo fez as malas e foi-se embora. Então, essa é a história do rato do campo e o rato da cidade. O que foi que vocês entenderam dessa história? Pronto? Bom, gente, a história fala sobre 2 ratos, um que vive no campo e outro na cidade, certo? Eles têm muitas diferenças. Por quê? Porque o rato do campo ele já está acostumado a ter a sua própria comida e fazer tudo para conseguir, certo? Já o rato da cidade ele é acostumado a roubar da mesa dos donos da casa, não é como vocês observaram no livro. Então, o que acontece no decorrer da história? O rato do campo primeiro chama o rato da cidade para vir à casa dele fazer uma visita. Então, ele aceita. Quando ele vai, aí o que acontece? Quando ele vai, ele percebe que lá não tem muitas iguarias, não tem muitas comidas boas, aquelas que ele já está acostumado. Então, ele convida o rato do campo para ir para a cidade onde ele tem as comidas dele, certo? Quando chegam, eles avistam uma casa belíssima na frente. Deixa eu mostrar a foto para vocês. Olha. Eles avistam uma casa belíssima pela frente. Só que esta casa não é do rato da cidade, mas sim das pessoas que vivem nela, certo? Então, ele é só um visitante que vem apenas para almoçar e jantar. No decorrer da história, o que acontece? Quando eles vêm à casa, eles estão loucos para entrar. Só que o rato da cidade, o que ele fala? Ele falou que é para ter cuidado. O rato do campo não entende. Então, quando eles entram, eles pensam que já vão comer. Só que não. O que eles vão fazer? Eles vão esperar os donos comerem para depois eles comerem os restos, certo? Quando os donos vêm comer, eles vêm com 2 gatinhos. E eles não esperavam por isso. Então, quando os donos saem, eles vão atacar a comida. Quando eles vão atacar a comida, os gatinhos logo veem aquilo e
tentou pegá-lo, certo? Quem escapou primeiro foi o rato do campo, porque o rato da cidade, ele já é meio cheinho, sabe? Por conta das comidas. Então, mesmo ele sendo cheinho, ele ainda conseguiu escapar. Só que o rato do campo escapou primeiro, certo? O que essa história quer nos mostrar? Ela quer nos mostrar que quando o rato do campo ele percebe o que é que acontece na cidade, ele prefere ficar no campo. Porque no campo ele não rouba, no campo ele não precisa comer escondido, no campo ele não precisa fazer várias coisas onde o rato da cidade é obrigado a fazer porque mora na cidade. Então, ele prefere ser humilde e pobre do que ser ladrão e estar sujeito a morrer, certo, gente? E assim é a nossa vida, certo? A gente vai experimentar uma coisa nova pensando que é fácil, mas não é. Quando a gente chega lá, a gente pensa que vai ser a melhor coisa do mundo, mas às vezes a gente tem que passar por obstáculos para a gente poder perceber qual é o valor daquilo. Igual o rato do campo e o rato da cidade. O rato do campo pensa que a cidade é uma coisa boa. Quando ele chegasse lá, a única coisa que ele ia fazer era comer. Mas não foi. Foi o que aconteceu. Eles esperaram ainda para depois comer e quando foram comer, os gatos correram atrás deles, não foi? Certo? Pronto. Agora eu vou falar sobre um pouco de resumo. Gente, se a gente fosse resumir a história do corvo que quis imitar a águia, o que a gente colocaria? A gente abriria a história e colocava algumas partezinhas dela? Não, gente. Um resumo, o que a gente faz no resumo? A gente lê a história completa e tenta colocar no livro ou na questão com as nossas palavras. Isso se chama resumo. A gente tem que resumir tudo que a gente leu. A gente não precisa escrever tudo que tem no livro, porque isso não é um resumo, isso é uma pesca, certo? Então, o resumo você vai ler, você vai entender, você vai debater e você vai escrever, certo? Toda vez que eu pedir, faça um resumo sobre o texto da criança. Aí vocês leem o texto e descrevem no resumo de vocês tudo o que acontece no texto, mas com as palavras de vocês e não com as palavras que tem no livro, certo? Bom, na produção textual já é uma coisa mais diferente. Produção textual ela é uma coisa mais organizada, certo? Observando algumas produções textuais de vocês, eu observei que há muitos erros, certo? Por quê? Erros de quê? Erros de ortografia, vocês erram muitas palavras, certo? As pontuações não são colocadas corretamente e os parágrafos, gente. A gente tem que saber que são mais ou menos uns 3 parágrafos, certo? E quando eu peço para vocês um número esperado de linhas que eu quero que vocês façam, vocês já ficam meio com preguiça. Mas não é. Às vezes, quando a gente começa a escrever assim, a gente não quer mais parar. Por exemplo, eu vou falar sobre o coronavírus. Vamos dar um exemplo sobre o coronavírus. O que é o coronavírus? Aí, o que vocês vão falar no primeiro parágrafo? É uma doença que se originou da China, que já está no Brasil, que infectou esse tanto de pessoas e vocês vão continuar falando, certo? Então, vocês vão falar apenas sobre o coronavírus. Já no segundo parágrafo, o que é que vocês vão falar? Vocês vão falar sobre as causas. O que é que causa o coronavírus? Quais são as causas dele? Posso pegar em alguém? Não, né? No terceiro parágrafo, o que é que eu vou pedir para vocês? A resolução do problema. Como é que a gente pode evitar essa doença?
Como é que a gente está evitando essa doença? Ficando em casa, não abraçando, que mais? Não pegando na mão, usando máscara e várias outras coisas, certo? Então, a gente tem que perceber tudo isso. Mesmo sendo a produção textual, a gente tem que tentar estruturar ela, certo? Igual aos outros textos que a gente vê lá fora. Por exemplo, o Enem, ele é o quê? É um texto descritivo. Então, a gente tem que ornamentar aquela redação do Enem de acordo com o que ela é. E é no decorrer de todo o ano escolar que a gente aprende a fazer uma boa redação, certo? Então, a gente vai aprender a fazer as redações, vai melhorar a letrinha de cada um de vocês, que está meio assim, só de alguns, viu? E tenho certeza que a gente vai se sair muito bem. No final do ano eu já vou ter muitos inscritores, certo? Então, vamos começar. A produção textual que eu quero hoje é sobre o meio ambiente. Vamos lá, abram o caderno de vocês na matéria de redação e a gente vai escrever sobre o meio ambiente. Vamos lá. Pronto, todo mundo já colocou? Matéria de redação, vocês coloquem bem em cima. O tema da nossa produção textual de hoje é meio ambiente. Tudo bem? Bom, a gente vai debater um pouco sobre o que é o meio ambiente, para a gente poder já ter um ensinamento bom, para quando a gente for fazer o nosso texto, a gente se dar bem nele. A gente poder escrever tudo que a gente quer escrever. E enfim, bom, para vocês, o que é o meio ambiente? Bom, gente, o meio ambiente é um lugar lotado de árvores, flores, arbustos e várias outras coisas. Vamos dizer que o meio ambiente é um lugar limpo, um lugar onde a água ela brilha, um lugar onde não há poluição, um lugar onde nós podemos ficar livremente sem ter nenhuma distração, somente a da paisagem, certo? Bom, para a gente começar o primeiro parágrafo, a gente vai falar sobre o meio ambiente. Vamos lá começar o primeiro parágrafo. Coloquem lá no caderninho de vocês. Primeiro parágrafo, o que a gente faz no parágrafo? A gente dá um pequeno espaçozinho para a gente começar a escrever, não é? Dê um pequeno espaço de um dedinho, assim, ó. Coloque o dedinho em cima da linha, aí você já começa a escrever bem aqui, certo? Vamos lá. Nós podemos começar com o meio ambiente. Todos sabemos que o meio ambiente, vocês decidem como vocês começam. Quando a gente terminar o parágrafo, a gente já vai partir para o segundo parágrafo, viu? Mas eu quero que vocês tenham ideias diferentes, ideias inovadoras, certo? Para mim poder corrigir esse texto e ficar muito feliz com tudo isso. Até com a escrita e a ortografia de vocês, que não quero nenhum erro de palavras, certo? Vamos lá começar nossa produção textual. Vamos falar sobre o meio ambiente. O que é importante, o que nós vemos no meio ambiente, certo? Vamos lá começar o primeiro parágrafo. Vocês fazem aí e eu faço aqui. Quando a gente terminar, a gente vai debater já o segundo parágrafo,
certo? Vamos lá escrever o primeiro parágrafo. Pronto, quem terminou? Quem não terminou, dê um pause no vídeo, certo? E quem já terminou, a gente já vai continuar falando, tudo bem? Bom, eu escrevi o quê? Falei no primeiro parágrafo apenas sobre o meio ambiente. Coloquei: o meio ambiente é um lugar repleto de coisas bonitas, como céu azul, pássaros cantando e águas limpas. É sempre bom preservar o meio ambiente, pois ele é a nossa paisagem mais linda já vista. Então, é necessário cuidarmos. Pronto, nós falamos apenas sobre o meio ambiente. Agora, a gente vai falar sobre as suas causas, o segundo parágrafo, sobre as causas do meio ambiente. Lembrando a vocês que cada parágrafo deve ter no mínimo 5 linhas, certo? Então, no segundo parágrafo, nós vamos falar sobre as causas, sobre o que causa a poluição e várias outras coisas. Por exemplo, o que causa a poluição do meio ambiente?
causa a poluição do meio ambiente aquelas indústrias grandes, onde soltam várias fumaças e essas coisas, certo? Também, quando o homem vai na mata e corta várias árvores, aquilo tira tanto as casas dos pobres animaizinhos, quanto o ar que a gente respira, porque todo mundo sabe que as árvores elas contribuem muito para isso, certo? Além de serem bonitas, verdes e de diversas cores. Tudo bem? Então a gente vai falar agora sobre as causas. O que é que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Quais são as causas do meio ambiente? O que é que as pessoas fazem para que ele seja bonito e o que é que as pessoas fazem para destruir ele? Bom, segundo o parágrafo que a gente vai falar, a gente vai falar que algumas pessoas plantam muitas árvores, já outras tendem a arrancá-las. Então, é no decorrer disso, no decorrer dessas causas, que a gente vai desenvolver o nosso segundo parágrafo, certo? Então, vamos lá começar. De novo, dei um espacinho para poder começar. Sempre começa com a letra maiúscula. Dei um espacinho, comecem com a letra maiúscula falando sobre as causas do meio ambiente. São 5 linhas, certo? Bom, vamos lá. Também não se esqueçam dos pontos, viu, gente? Normalmente, assim, nos textos, a gente utiliza mais as vírgulas e os pontos finais, certo? Lembrem-se que as vírgulas a gente dá uma pequena respirada. E já os pontos finais a gente encerra para poder começar um outro conteúdo. A gente pode também utilizar os pontos finais dos parágrafos, viu, gente? Quando a gente quer encerrar, tipo assim. Por exemplo, eu utilizei aqui. Meio ambiente é um lugar repleto de coisas bonitas, como céu azul, pássaros cantando e águas limpas. Aí ponto. Aí eu já comecei com outra coisa. É sempre bom preservar o meio ambiente, certo? Então é assim que funciona o ponto final. Vocês já sabem, né? Vamos lá, continuar.
Pronto, eu já terminei. Segundo parágrafo. Vamos lá. As causas da poluição por meio de fumaça prejudicam muito o meio ambiente. E enquanto alguns plantam, outros arrancam. Enquanto alguns constroem, outros destroem. Devemos prestar atenção, pois este é um assunto bem importante, certo? Eu falei um pouco sobre as causas e ao mesmo tempo no final eu tenho um aviso de que era muito importante a gente prestar essa atenção ao meio ambiente, certo? A gente escutar. Bom, quem terminou o seu segundo parágrafo, a gente vai prosseguir até o terceiro parágrafo e a gente encerra a aula, certo? Quem não terminou, pausa o vídeo e quando terminar o segundo parágrafo, continua, certo? Tudo bem? Vamos lá. No terceiro parágrafo, a gente tem que encontrar uma resolução do problema. A gente tem que fazer de tudo para que o meio ambiente ele não seja mais desmatado e nem poluído. Tudo bem? Como é que a gente pode fazer? O que é que vocês acham? Quais são as suas ideias? Bom, gente, o que a gente pode fazer é... Teve um tempo em que haviam campanhas falando sobre o meio ambiente, avisos na televisão, certo? E durante essa pandemia, os lugares que não estão sendo frequentados muitos, eles já estão sendo limpos, certo? Por exemplo, as praias, elas estão mais limpas, porque as pessoas deixaram de ir e elas estão sendo menos visitadas. Então, aquele lixo que a gente colocava no chão, ele não está mais ali. Então, isso faz com que limpe. E as praias é um meio ambiente, porque é lotado de água, é uma vista bonita. Então, a gente deve preservar essas vistas, não é? Então, qual é a solução que a gente encontra para a gente poder fazer o terceiro parágrafo? Qual é a solução do meio ambiente? O que é que nós devemos fazer? Nós podemos também orientar as pessoas, falar para elas que é importante a gente colocar lixo no lixo para que o nosso planeta ele não seja um total lixo, né? Então é isso que a gente tem que fazer no terceiro parágrafo. Encontrar uma resolução do problema. Eu sei que vocês têm muitas ideias. Eu sei que cada um de vocês vai escrever um texto muito bonito. E obrigada pela atenção de vocês. Quem quer saber mais sobre o meio ambiente, eu sugiro que pesquise assim na internet, sabe? Leia um pouco e depois faça o seu texto. Tudo bem? Então, esse texto é ótimo, porque além de testar os nossos conhecimentos, eu ainda vou observar quais são os erros de vocês para me poder corrigir e vocês não errarem novamente, tudo bem? Obrigada pela atenção de hoje e já tem a aula de ciências, certo? Então, a gente vai ter a aula de ciências, depois a gente vai resolver a atividade junto.